Jogo do Tigrinho, jogo do Tigrinho, um bando de idiota perdendo dinheirinho. Bom, eu até tive uma outra ideia de um vídeo muito bom para falar sobre Obsidian segundo o cérebro e por que isso é extremamente nocivo, mas não, agora vamos continuar com aquela nossa detetização, digamos assim, tirar as coisas que o sistema coloca no seu cérebro e hoje nós vamos falar sobre isso. Caixa Econômica Federal, lavanderia, opa, loterias, vamos falar sobre bets e vamos falar sobre o jogo do tigrinho. Vamos falar sobre geopolítica também. Por que que a captura, a teoria da captura, é uma teoria econômica, está sendo aplicada para flexibilizar as bets no mundo inteiro. Então, assim, uma coisa que era totalmente proibido o jogo no Brasil, agora está tudo sendo flexibilizado, todo mundo pode fazer o que quiser, ele não está sediado aqui, não sei o que lá. Enfim, é curioso, né? Porque determinadas plataformas estrangeiras também não estão sediadas aqui, tem que ter um representante aqui de qualquer jeito, não sei o que lá. E as bets não, são pesos e medidas diferentes. Mas vamos começar pelo começo. O vício em apostas, o jogo, é uma coisa antiquíssima. Existem, se você estudar a história, relatos dos sumérios. São povos antiquíssimos, os fenícios. Eles gostavam de jogar coisas similares a dados, como se fossem ossos. Outros jogos, similares ao gamão e ao xadrez, também com pedaços de ossos, são antiquíssimos. Então as pessoas gostam de jogos. A palavra jogos vem da palavra brincadeira, ou seja, um entretenimento, é você estar feliz, estar entretido. Mas jogos, eles pressupõem necessariamente o quê? Uma disputa que tem um vencedor e um perdedor. A maioria dos jogos é de soma zero. Para alguém perder, alguém tem que ganhar. A grande maioria dos jogos, tá? Eu já falei de videogame aqui, mas é uma coisa de entretenimento. Hoje eu vou falar de uma coisa ligada a dinheiro. Isso se desenvolveu, né? Vou pular um salto gigantesco no tempo, vamos levar para os cassinos. Foram criados cassinos em que a pessoa joga sabendo que ela vai perder, né? Ela sabe que estatisticamente vai perder. Só que os cassinos eles manipulam essa informação, te dando a ilusão de ganhar. Então, quando os cassinos começaram, por exemplo, em Las Vegas, o que que eles faziam? Eram lugares sem janela, para você não ver a passagem do tempo, que mulheres bonitas, que os grandes empresários às vezes iam sem mulher, não conseguiriam nem chegar perto, sentavam no colo dele, e aí era escolhido uma pessoa, às vezes até um funcionário vestido, bem vestido, que ganhava, gritava para você ter o ideal que você também ia ganhar. Essa ideia de todos os jogos é o que leva você a um comportamento irracional de compra, que é, e se a Caixa Econômica Federal hoje tá usando isso até hoje assim, já pensou? Já pensou se sou eu? Só qual que é o problema disso? São os números. Se você entrar no site da Caixa Econômica Federal, tem lá as estatísticas. A chance de você ganhar na Mega Sena é menor do que você ser atingido, do que eu ser atingido por um raio aqui dentro do meu escritório. Aqui tem uma parede, tem uma abertura de metal, tem vidro, tem... A chance de eu ganhar na Mega Sena é menor do que um raio me atingir agora. Ou de eu ser presidente dos Estados Unidos. Eu, Lucas, ser presidente dos Estados Unidos. Tá? Não tenho nem cidadania americana. Até conseguiria italiano se eu quisesse, mas também, sinceramente, não tenho interesse nenhum. Mas, enfim, o ponto é essas probabilidades não são enxergadas por nós. O que que acontece? A imprensa te bombardeia de notícias e aí tem as variáveis, né? Telecena, não sei o que lá. Mas assim, o ponto é, vou começar com a loteria. A imprensa te... Vou dar um exemplo. Meu pai. Meu pai era viciado em loteria. Viciado, viciado, viciado. E naquela época era diferente, não tinha internet, a TV era uma coisa limitada. Então, o que que meu pai assistia na TV? Chegava, assistia o Jornal Nacional e futebol. Ele não tinha uma super exposição, mas no domingo tinha uma propaganda, tinha as propagandas lá específicas. Então, meu pai jogava, 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 jogava. Isso é uma coisa que ficou comigo, de vez em quando fazer um joguinho. Não assim, milhões e tal, mas é uma coisa que
permaneceu comigo, gente, por 46 anos. Por incrível que pareça, eu me especializei em inteligência emocional nos últimos dois. Eu sou hipnoterapeuta desde 2019, mas eu fui me especializando nesse caminho, mas nesse ano eu percebi que quando você cria uma esperança de que um bilhete mágico vai mudar toda a sua vida, você não faz tudo o que você poderia e teria que fazer para mudar a sua vida. Você não faz. Porque uma parte do seu... O cérebro é super poderoso, mas ele tem limitações de memória, entendeu? Então ele é super poderoso, mas você coloca no processamento as suas prioridades. Se você mesmo acredita piamente, não, eu vou ganhar na Mega Sena, então eu não preciso ficar até as 10 horas da noite fazendo uma coisa, eu não preciso pensar em outras estratégias. Por mais que você seja trabalhador, que você seja sério, que você seja honesto, uma parte do seu software fica travada por causa da esperança de ganhar na quina, na cena, no bolão da Páscoa, no caramba, entendeu? Eu demorei muito para quebrar isso. E o que eu percebi? Como eu já disse aqui, eu não quero ofender ninguém, mas existem níveis, certo? De oligofrenia, que é baixa inteligência. Então, imbecil, idiota, etc. É a pessoa normal, inteligente, o gênio e tudo mais. Aliás, esse termo gênio aqui eu tenho muitas ressalvas quanto a ele, mas eu não vou entrar nisso agora. Mas não é um termo positivo. Eu prefiro falar que a pessoa é super inteligente do que usar a palavra gênio. Mas o ponto é o seguinte: nesse quesito, porque o mundo não é preto e branco, tem quesitos, tem âmbitos. Nesse quesito de jogar na loteria, eu fui um idiota. Eu tinha inteligência baixíssima ao longo de, sei lá, vamos supor que eu comecei a jogar com uns 20 anos. Não, acho que foi mais. 22. Até os... Por 24 anos, eu fui um idiota. Qualquer jogo é manipulado para você perder. O nome não é jogo da sorte, é jogo do azar. Mas estatisticamente falando, eu não conheço ninguém que ganhou na Mega Sena de verdade. Eu sei que tem uma estatística, que eu também acho meio duvidosa, de que 90% das pessoas que ganham em qualquer loteria no mundo perdem tudo. Nisso eu acredito. Porque você não lutou por aquilo, você não sabe gerenciar, você não sabe investimento. Você vai pegar aquilo, comprar uma casa para sua mãe, outra para o seu pai, outra para sua irmã. Em vez de transformar aquilo num império, você vai começar a dar bens para as pessoas, só que esses bens não são ativos, eles são passivos, isso vai virar água. Você ainda vai depois ser odiado por ter dado os bens que viraram outras dívidas e mais consumo de pessoas que não sabem gerir a própria vida. Então, assim, não tem absolutamente nada de positivo em jogar. A dopamina que é criada, que é um hormônio que ele sobe quando você cria uma expectativa. Então, masturbação, jogos, o processo no cérebro é muito parecido. É uma recompensa fácil ou uma expectativa que é tangível, mas é tangível numa dimensão emocional. Por quê? Você não vai ganhar. A pessoa, quando ela está lá se masturbando, ela também, ela não vai ficar com aquela pessoa, não vai acontecer aquilo, entendeu? É uma recompensa rápida, emocional. É como se fosse um drive de ficção. Na hora que você está comprando, você já fica pensando na casa, no carro, você alucina, literalmente, entendeu? Em um momento rápido, fugaz, mas é o suficiente para você fazer a aposta. E o dinheiro é depositado. E aí as loterias no Brasil, é engraçado, foi proibido o bingo, foi proibido o jogo de cassino, o jogo do bicho. Ah, eu falei do jogo do bicho, mas o jogo do bicho, ele é gigantesco. Eu me lembro, eu morava no Itaim Bibi, no Jardim Europa. Em todas as padarias de um dos bairros mais caros de São Paulo, tem uma mocinha e tem uma banquinha de jogo do bicho. A polícia passa na frente, não acontece nada. Eu morei lá, o quê? 6 anos. Não acontece nada. 5 anos, 6 anos. E fiquei naquele bairro 9 anos. E não acontece nada. Eu trabalhava no escritório naquele bairro. Não acontece absolutamente nada. Pode você. Pega, você que é de São Paulo, pega um Uber, vai ali para, vamos na minha rua, Jesus na Rua, da Joaquim Floriano, vai ali no Kinoplex, segue o Kinoplex ali, ó, vai até a João Cachoeira, vira, vai para Tabapuã, vai para Jesus na Ruda, faz essas 6 ruas. Você vai ver umas 4 ou 5 padarias que tem lá uma mocinha, tem lá uma plaquinha de jogo do bicho, e não acontece nada. Você pode ver a polícia passando, até entra na padaria, o mobiliário até joga. Enfim, e esse é o nosso Brasil, né? São muitas hipocrisias e muitas contradições. Só que eu estou preocupado é com você que está assistindo. Então, loteria, esquece.
Se você tiver que apostar em mim, aposta em você. Faz a sua própria sorte. Mas surgiram coisas piores. As bets do Tigrinho. As bets, o que acontece? Quando as bets foram criadas, lá atrás, aqui eu vou falar um pouco de geopolítica, elas foram criadas no seguinte sentido. As pessoas jogavam videogame, super-herói, alguma coisa assim, e perceberam que dava para monetizar isso com pequenas apostas. Então, você punha lá 5 centavos de dólar, 10 centavos de dólar, tinha uma roletinha, tinha alguma coisa, e você ganhava uma skin, uma arminha. Começou isso aí alguns anos atrás. E fizeram isso no âmbito esportivo, mas assim, ó, você compra uns pontinhos aqui, coisa pequena, e você joga, e se você acertar a tabela da NBA, por exemplo, você ganha uma camisa do seu time preferido. Começou assim, era um teste para ver se isso podia ser replicado. Só que isso ganhou uma dimensão que agora você aposta e ganha dinheiro. Não é muito dinheiro, tá? A maioria das bets tem um limite assim, mas isso não estou falando do mundo. Tem bet no mundo inteiro. Mas no Brasil, isso virou pior que o jogo do bicho. Você aposta porque nos Estados Unidos não tem limite também, né? Mas em outros lugares tem. Mas assim, você aposta, então, vou dar um exemplo, você vai apostar no time, vou falar um time, sei lá, Paysandu contra o Palmeiras. É óbvio que dá 10 por 1, se o Paysandu ganhar, você vai receber 1 para 10. Aí o cara fala, putz, o Palmeiras vai perder esse jogo, não sei por quê, vou colocar R$ 1.000. Aí você perde tudo, você ganha 10 mil. Só que assim, falar que hipoteticamente, pode ser que tenha outros interesses de pessoas bilionárias que apostaram 1 bilhão ali para fazer 10 bilhões. E o Palmeiras perdeu aquele jogo de 1-0. Ó. Uma coisa estranha, o goleiro falhou, entendeu? Estou dando um exemplo aqui, tá? Eu sou palmeirense, estou dando um exemplo. De um time que é o atual campeão brasileiro contra um time que nunca ganhou o Campeonato Brasileiro. Só para vocês terem uma referência, eu não estou nem falando especificamente de um esporte ou de outro. Mas o ponto é o seguinte: essas bets, elas são um instrumento de manipulação e de lavagem de dinheiro. Elas se instalaram fora do Brasil, agora está tendo uma pseudo. Na verdade, depois eu vou falar disso. Mas elas se instalaram fora do Brasil e elas agiam aqui livremente para lavar dinheiro do crime organizado. E aconteceu, não vou falar de jogador, mas de ter prova de um jogador que tomou um cartão amarelo por causa de uma aposta, de um goleiro que falhou por causa de uma aposta. É a segunda divisão, mas não interessa. Se um resultado pode ser manipulado, qualquer resultado pode ser manipulado. Eu já fui fanático do futebol. Hoje eu vejo um jogo ou outro. Por exemplo, se o Palmeiras chegar na penúltima rodada, qual o Botafogo? Palmeiras e Botafogo, um jogo que eu vou assistir, porque o Palmeiras pode passar na frente. Eu vou assistir 3, 4 jogos no ano. Se o Palmeiras chegar na Libertadores, que eu torneio que eu gosto, eu assisto só os jogos da Libertadores. Mas a minha vida, os meus negócios, as pessoas que eu ajudo, a minha renda, meus investimentos são maiores do que um vício. Não sou dominado por vício. Mas hoje está pior. Tem gente que briga, que se mata, que chora por uma coisa que pode ser manipulada. Pode ser manipulada. Você está deixando de trabalhar, de estudar, de se desenvolver, para ficar em bet e ficar com dinheiro. Isso, pelo amor de Deus, para com isso. Para com isso. Agora eu vou falar um negócio mais grave ainda, tá? Que é o seguinte: esses bets tem uma coisa chamada Bolsa Família, que é uma coisa que um sistema de governo específico, né, de uma orientação política fez para dominar as classes mais baixas. Você não pode trabalhar, você recebe lá uma mesada. As pessoas estão usando isso para as bets, isso é um absurdo. Se houvesse um mínimo de dignidade no indivíduo que criou esse sistema, ou no grupo político que criou esse sistema, eles iam proibir as bets do Brasil, equivaler ao tráfico de droga. Só que eles fizeram o contrário. Como esse sistema político gasta muito mais do que pode e não tem nenhum tipo de gerenciamento, opa, vamos cobrar imposto em cima disso. Só que o imposto das bets não vai para as pessoas. Caixa Econômica Federal reverte um imposto todo para esportes. Quadros de esportes. Você vê quadros de esportes nas favelas? Nas Olimpíadas, o Brasil ficou atrás da Nova Guiné. Sabe? Da Papua Guiné, sei lá. E aí que você vê, é óbvio que esse dinheiro não vai para isso, como das bets também não vai resolver nada. Então as bets agora foram liberadas, as famílias vão ser destruídas por causa desse vício, isso não vai ser revertido para nada. A gente sabe para onde vai esse dinheiro, né? Sempre nos mesmos lugares. Todo mundo aqui já sabe disso. E um ponto importante, por que então que os estados, no Brasil é um outro caso, que é um país quebrado por má gestão, então vai liberar.
Mas por que, por exemplo, nos Estados Unidos, por que está todo mundo liberando essas bets? Tem uma teoria, né, que é essa teoria de como você comprar um agente, que você compra, você captura o Estado, digamos assim, para o Estado te servir. Por que isso está acontecendo de forma generalizada no mundo? Eu vou explicar. Existem famílias que dominam o mundo há milhares de anos, você já deve ter ouvido isso, Rothschild, grupos como BlackRock e por aí vai. Só que de 2000, principalmente de 2000 para cá, nós temos os novos bilionários, estou falando de mil, estou falando de bilionários, que cresceram com marketing digital, com internet, com tecnologia, com inteligência artificial. E esses caras, eles entraram nesse grupo, eles entraram aqui. Só que eles não têm aquele cacife, digamos assim, aquela fleuma, eles não têm aquele sangue azul. E entrou gente aqui nesse digital aqui que não é um pessoal, não que esses daqui sejam, né? Esses daqui eles mantêm o poder a todo preço, mas assim, entrou gente aqui de todas as áreas que você puder imaginar. Então, gente ligada a crime organizado, gente ligada a jogo. Então, assim, existe um novo centro de poder, que são bilionários ou multimilionários que trabalham com tecnologia, que entraram no jogo e que têm dinheiro para comprar agentes estatais, entendeu? Que é a teoria da captura. Então, mesmo que essas famílias tradicionais não quisessem ganhar dinheiro com esse negócio de bets, entrou muita gente nisso e começou a ganhar dinheiro. Aí esse povo aqui, que é o povo tradicional, falou, opa, vou abrir a minha bet também. E esses daqui, eles não têm só o dinheiro, eles têm influência política, têm influência em religião, têm influência acadêmica nas escolas, e eles estão normalizando esse negócio de aposta, entendeu? Entendeu que o jogo é um pouco mais complicado geopoliticamente? E aí a gente chega no ápice disso, dessa merda que é o jogo do tigrinho. O que que é isso? É um random, foi tirado do negócio do videogame também, das skins. Você pega o LoL, você pega o Wild Rift, você pega o Honor of Kings, jogos de MOBA, tem uma skin lá que ninguém tem, tá? Você tem que ficar jogando. Você compra, você põe R$ 10, R$ 20, sei lá. Você vai gastar R$ 100 para comprar uma skin, sendo que uma skin normal custa 15, entendeu? Só jogando na roletinha. Eles fazem exatamente a mesma coisa. Eles te dão a promessa de que você vai ganhar muito dinheiro se você apostar no tigrinho. E o que que eles fizeram no Brasil através da Blaze, que foi uma empresa assim, mais cheia, tem milhões de vídeos, eu não vou falar sobre ela aqui, mas assim, fachada atrás de fachada, uma coisa bem nebulosa. Pega os vídeos aí, sei lá, do Daniel Penin, do Abraham, são caras que falam sobre Blaze aí de uma forma legal. Pegaram influenciadores que não têm escrúpulo nenhum de aceitar fazer esse tipo de coisa, grandes, acho que até o Flow fez propaganda de jogo de bet. O Casemiro fez, teve um vídeo do Casemiro se justificando, enfim, como se tivesse justificativo. Mas, enfim. E aí o que acontece? Esse sistema, ele entrou no Brasil com os top, entendeu? As pessoas são as mais conhecidas na internet falando que é legal jogar e tal, não sei o que lá. Alguns até fizeram avisos, olha, isso é diversão e tal, não põe o seu dinheiro. Outros já falaram em renda extra. E aí, bom, já tem ideia do que aconteceu, né? Esse desastre que a gente tem hoje. Mas o jogo do tigrinho, o que que é? É um programa de computador, tá? Podia ser um ursinho, uma tartaruga, um dinossauro, e tem lá o tigrinho, você aperta o botão, você ganha ou perde. Mas aí o que acontece? Eles deixam randomicamente algumas pessoas ganharem, para essas pessoas falarem que aquilo aconteceu. Um dia, eu estava num shopping aqui na Granja Viana, né? Que agora eu moro fora de São Paulo, e eu estava na frente da Dona Deola, aqui da Granja Viana. E aí tinham dois caras conversando, fumando, eu já fui para longe, né? Ele tava falando, cara, ganhei 6 mil no jogo do Tigrinho. Aí, tipo, eu tinha perdido 3 mil, aí eu parei, ganhei 6 mil, agora eu vou jogar de novo daqui a X 7 dias, que aí eu vou ganhar de novo. Eu não sei se a pessoa perdeu dinheiro e mentiu ou se é a verdade. Mas tem umas 4 ou 5 pessoas que me falaram, ganhei 5 mil no jogo do Tigrinho, ganhei 6 mil. Eu perdi 4, mas ganhei 6. Gente, vai chegar uma hora que você vai jogar, vai perder tudo. É um algoritmo. O algoritmo é mais inteligente que você. Pelo menos dentro do jogo dele. O jogo é dele, não é seu. Qual que é o objetivo disso? Pode ser que tenha alguma... Sorte é uma coisa randômica. Então, de 1.000 pessoas, tem uma que vai fazer 10 mil. Todas as outras vão perder. Só que a sociedade organizada, as pessoas vão perder.
famílias vão ficar destruídas. Imagina, as pessoas que recebem um assistencialismo, que é o Bolsa Família, que não treina elas para nada, só para ser miserável, para ficar pedindo aquilo todo mês, não estudar nada, você tem que depender daquilo, estão usando isso no tigrinho, estão ficando sem comer. Então, assim, isso é um caos. E você que joga no jogo do tigrinho, na loteria, em qualquer tipo de jogo, você é um idiota. Você não é um idiota em todas as áreas da sua vida. Como eu já fui, você nisso está sendo um idiota. Você está tendo um baixíssimo nível cognitivo. E eu vou te falar o que você tem que fazer para resolver isso. Escreve no caderno todas as suas expectativas, o que você quer da vida, o que você tem que fazer. Comece a transformar isso em realidade, concretude. Faça planos. E aí você pega e fala assim, quanto que você joga? Faz um recall ali no seu aplicativo, seja o que for, enquanto você já gastou. E se isso tivesse investido, quanto que isso representaria no seu plano final? Entendeu? Vou dar um exemplo aqui, não sei se é isso. Vamos supor que eu gastei esses anos todos uns 150 mil. Isso investido, do jeito que eu sei investir, daria o que hoje? Uns 300, 400 mil. Então, não destrua a sua vida. Aí você pode falar assim, pô, mas você é um cara que tem dinheiro guardado, barra investido, protegido. Então é muito fácil você falar, ah, não preciso mais disso. Na verdade, não. Eu deixei de ser hipnotizado. Isso é uma mentira. Não é uma coisa que vai acontecer, entendeu? Se você pesquisar um determinado produto na internet, estudar, investir, aplicar e pôr para vender, ou serviço, sei lá, você é médico. Você se modernizar o seu Instagram. Inclusive, eu sou mentor de empresários, eu dou mentoria disso. Modernizar o seu Instagram, sua linguagem, pegar um nicho, se valorizar, fazer parceria, contratar influências para te divulgar e colocar uma meta, você vai fazer muito dinheiro. Você é um engenheiro, você é um advogado, seja o que for, tá? Eu tenho mentorias, inclusive, para advogados também, a Cília Gibon. Se você escolher uma meta, o que você está fazendo, o que precisa fazer, você vai falar assim, tá, mas eu sou aqui, eu ajudo na limpeza de uma escola e tal, sou concursado, ganho pouco. Mesmo assim, a internet é extremamente democrática. A maioria daqueles bilionários veio do nada, é só você pesquisar um nicho, tem tudo no YouTube gratuitamente. Pesquisa uma forma de mudar de vida. A energia que você está gastando nesses jogos, você podia estar rodando um tráfego pago para vender um e-book barato e fazer um lucro. Então, por exemplo, você ganhar R$ 2.000 por mês. Você aprende como fazer um e-book de graça no YouTube. Você aprende como fazer uma estrutura barata para vender. Aí você põe, sei lá, os R$ 100 que você ia gastar no jogo do Tigrinho, na loteria, um bet, no caramba desse, você tira 500. Aí no outro mês você aprendeu mais, você põe os 500, você tira 1.000, depois você tira 2.000. Tem uma hora que você vai chegar num ponto, e eu sou sincero, que vai te travar, porque aí você vai precisar de conhecimentos mais sofisticados, vai ter que contratar curso, mentorias, mas assim, vamos supor, você ganhou 2.000, você vai ganhar 5, 6.000, e aí você vai precisar investir realmente em conhecimento, em métodos mais avançados. Mas assim, você pode ganhar o triplo do que você ganha só com coisas que estão no YouTube. E se você for realmente determinado, ganhar muito mais que isso, 10 vezes o que você ganha. Agora, jogando, você só vai ganhar uma coisa. Um sonho, e é isso aqui, um sorvete na testa. Você é um otário, entendeu? Eu também já fui, gente. E assim, eu estou fazendo esses vídeos para despertar vocês. Do vídeo 200 em diante, todos os meus vídeos numerados, eles são para te despertar, para te desprogramar. Então, se eu falar assim, ah, meu amiguinho, minha amiguinha, olha, jogo do tigrinho, vai fazer dodói na sua alma. Isso não vai te resolver em nada. Tem que usar uma linguagem aqui assertiva, porque eu quero que você acorde. Acorde, ok? Bom, eu vou deixar aqui embaixo o link do formulário para você, se você quiser, eventualmente ser selecionado, porque tem alguns critérios ali, para participar de uma sessão estratégica comigo gratuita. Então, vamos supor que você é viciado em jogos, em pornografia, em videogame, em alguma coisa, e poderia estar investindo em outra área. Ou você já é um profissional liberal, ou você tem uma empresa, ou você é um empregado, e poderia subir no cargo. Se você preencher esse formulário e atingir algumas regras de perfil que a gente vai fazer, eu vou dar para você uma sessão estratégica gratuita de 1 hora comigo que a gente vai trabalhar tudo isso. Eu tenho também meus outros cursos que também vão ficar aqui embaixo. Mas, gente, o meu objetivo de verdade com esse vídeo é fazer vocês acordarem. Independente de qualquer coisa, lógico. Eu tenho minha empresa de educação, eu dou mentorias, eu dou curso, tudo isso. Mas, assim, o YouTube, ele sempre vai ser gratuito. Você vai me ver aqui com os cabelos brancos, fazendo pelo menos uma vez por semana um vídeo para tirar as pessoas. Porque, assim,
A sociedade está fazendo uma curva espiral. Isso é bíblico, eu sou cristão, o apocalipse tem que acontecer. Quem sabe realmente, nível teológico aprofundado, sabe mais ou menos em que década vai acontecer, então ainda tem um tempinho aí. Mas assim, a forma que a coisa está. Porque Jesus disse: ninguém sabe o dia e nem a hora, senão o Pai. Ele não falou nada da década. Até porque ele referendou os profetas. E está lá em Daniel, muito bem explicado, mais ou menos quando que vai ser. Então, assim, tem um tempo aí, tem algumas gerações aí para aí, mas assim, a sociedade está degringolando em termos de transhumanismo, que é o que eu vou falar do Obsidian no próximo vídeo. Se prepare. O que estão fazendo de lavagem cerebral para você se preparar, usar várias coisas do seu corpo. Estão falando em segundo cérebro para começar a te doutrinar já, né? Transhumanismo, inteligência artificial e o Obsidian são para isso. Transhumanismo, quebra de valores, quebra de imagem do que é a realidade, né? A gente nasce com dois gêneros. Vício em drogas, vício em jogos. Então, eles estão degringolando a humanidade e isso vai acontecer. Isso aí você não pode controlar e nem eu posso controlar. O que eu faço é proteger a minha família, minha mulher, minha filha, a família da minha mulher, meus amigos, e você que prestar atenção em mim. Mas vai ser uma minoria. Mas não importa. Meu propósito é esse e eu vou continuar fazendo. Desejo um bom domingo a todos e até o próximo vídeo. Vou deixar meus Instagrams aqui embaixo também, acompanha lá. Um abraço.